Boa tarde a todos que já estão presentes aqui na nossa sala virtual. Espero que todos estejam me ouvindo, que hoje eu não testei. Qualquer coisa você escreve aqui no chat, mas acredito que sim. Bom, meu nome é Marcel Besser, eu sou geólogo do Serviço Geológico do Brasil. E hoje estou aqui por causa de uma parceria com a SBG, que é a Sociedade Brasileira de Geologia, e a Prefeitura Municipal de Curitiba, numa parceria para a realização da 11ª Semana de Arte, Cultura e Literatura da Prefeitura Municipal de Curitiba, que ocorre todos os anos, e esse ano é na modalidade virtual. Então, a Sociedade Brasileira de Geologia, da qual eu faço parte também, está apoiando o evento, e nessa semana nós teremos 5 lives relacionadas às geociências, às ciências naturais, especialmente geologia e paleontologia. Começa hoje, com essa de agora, sobre o tempo profundo. O que será que é esse tempo? A gente vai fazer uma viagem temporal aqui. Nós temos amanhã uma live sobre, às 2 horas também, diálogos sobre geologia do Paraná. Temos às 16 horas de amanhã, geoconservação no seu dia a dia. Aí na quinta-feira temos uma live sobre paleobotânica e sexta-feira sobre vulcanismo, os vulcões, as veias abertas do planeta Terra. Gostaria de mencionar também que essa live de hoje tem o apoio do projeto SGB Educa, do Serviço Geológico do Brasil, um projeto de cunho nacional que o Serviço Geológico está lançando e que vai beneficiar muito todos vocês, professores que estão aqui presentes, toda a comunidade de mestres, né, aí porque está vindo aí um bom material para divulgação das geociências nas escolas. Bom, vamos fazer mais um top de 30 segundos e a gente começa a nossa viagem temporal. Vamos lá, fiquem aí, hein? Muito bem, o tempo profundo, né? A noção de tempo. Olha esse slide aí. O tempo sempre despertou muito a curiosidade, né? A imaginação das pessoas, a nossa espécie, né? Veja no mundo fictício de Harry Potter, Hermione usava o vira-tempo para assistir um número muito alto de aulas que seria fisicamente impossível se ela não tivesse esse vira-tempo. Ela conseguia estar em vários lugares, na verdade, ao mesmo tempo. Numa atual série da Netflix, o Jonas, né, o personagem Jonas, ele viaja através do tempo e tenta mudar o passado. Filmes futuristas, né, como aquele ali, Oblivion, imaginam civilizações muito avançadas que percorreram muitas distâncias muito longas da galáxia, né, e que demoraram tanto para fazer isso, que a própria civilização orgânica, os seres vivos, não sobreviveram, eles tiveram que criar civilizações artificiais, né, para dar continuidade à existência daquela cultura, de tanto tempo que demorou chegar de um ponto ao outro da galáxia. Mais antigamente também, nas mitologias, a própria mitologia de Tolkien, né? Tolkien descreve o povo élfico como um povo imortal sobre o qual a passagem do tempo não tem efeito. Então, eles não envelhecem, eles não morrem, eles são milenares. Esse anseio do homem, né, da espécie humana, de ficar imune à passagem do tempo, de evitar a morte, né? Tudo isso tem a ver com essa noção de tempo. Ao fundo também vocês veem uma imagem do filme Interestelar, em que uma nave, né, ao se aproximar de uma massa gravitacional muito gigantesca, né, que deforma, então, além do espaço, o tempo, e a passagem do tempo se torna muito mais lenta nas proximidades dessa massa gravitacional. Tem uma cena bem interessante do filme. Bom, físicos, né, cientistas, eles se preocuparam em descrever o tempo, em colocar o tempo nas fórmulas matemáticas. As religiões também lidam com o tempo, com a noção de imortalidade,
de viver para sempre, né? Tudo isso quer dizer que essa ideia de tempo nos incomoda um pouco, a gente não sabe, talvez, muito bem lidar com ela. Mas hoje a gente vai falar de um tempo aqui, muito além desse tempo do vira-tempo da Hermione, do tempo da vida dos elfos, do tempo de Interestelar, do tempo de viagens planetárias. É um tempo tão profundo que ele fala do nascimento e da morte das estrelas, que são, as estrelas são talvez as mais longevas, né, entidades do nosso universo. Então, esse tempo testemunhou o nascimento, o desenvolvimento e a morte de gerações inteiras de estrelas, bilhões e bilhões de anos. Um tempo que fala de como que o universo se organizou, a matéria do universo precisou desse tempo para se organizar nessas grandes espirais, as galáxias, e dentro das galáxias, nos seus planetas, nos satélites, as mesmas espirais ocorrem, né, num padrão fractal, por exemplo, aí um furacão, também rotacionando como uma galáxia, e ainda numa escala menor, mas que também precisou de muito tempo para se desenvolver, sob as mesmas leis que regem o universo, as formas de vida também adquiriram essa complexidade e a mesma forma em espiral, né? Quanto tempo precisou para isso ocorrer? Pare um pouco agora, vamos pare um pouco e pense, né? Bom, pense assim, imagine que você tirou a noite, né, para ver as estrelas, contar as estrelas cadentes que você vê, os meteoros, e começa a contemplar o céu, né? Você não tem dúvida ali que esse céu, esse céu existe, né? As estrelas estão lá, estão muito longe de você. As distâncias são muito longas. Então, mesmo cientes dessa dificuldade em entender a imensidão do espaço, é muito difícil entender, mas nós a aceitamos, pois a contemplamos sempre que miramos o firmamento. Sempre que a gente olha o céu, a gente tem noção dessa imensidão do espaço. E por que não seria diferente, então, por que seria diferente com a noção de tempo? O tempo também. Pense agora, você está lá olhando o mesmo espaço, né, numa noite, ao redor de uma fogueira, com seus amigos, e você começa a pensar no tempo, né, quanto tempo demorou para essas estrelas se desenvolverem, para a luz dessas estrelas chegarem na Terra, a luz da Lua. Então, assim como não duvidamos da imensidão do universo, não duvidamos também da imensidão do tempo. Vamos dar um exemplo. Nessa fotografia do eclipse lunar de julho do ano passado, julho de 2019, né, foi capturada uma imagem da Lua, certo? 1 segundo no passado. Por que foi 1 segundo no passado? Esse é um exemplo bem legal que eu gosto de mostrar. Veja só, a distância entre a Terra e a Lua a gente vai arredondar aqui para 300 mil quilômetros, entre o observador na Terra e a Lua. E a gente sabe que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, em 1 segundo, a Lua percorreu aí 300 mil quilômetros. Ela chegou até a Lua ou da Lua até a Terra. Então, veja esse desenho, esse gift. Como se tivesse um espelho na Terra e outro na Lua, e um facho de luz fosse refletido de uma para outra. Seria esse tempo que ia demorar para a luz chegar da Terra para a Lua, e vice-versa. Então, assim que a luz do Sol refletiu na Lua, aquela noite do dia 16 de julho do ano passado, ela levou 1 segundo para chegar até a lente da minha câmera, ou até os seus olhos, que você estava observando esse eclipse no ano passado. Ou seja, você está vendo a Lua em tempo real, eu pergunto agora? Não, você está vendo a Lua 1 segundo no passado. E a Lua está bem perto da Terra. Então, o que a gente conclui é que quando nós contemplamos as estrelas, estamos vendo, na verdade, o quê? O passado do universo. Estamos enxergando algo que talvez não existe mais. Estrelas que já morreram, mas cuja luz chegou só agora aqui na Terra, porque estão muito, muito, muito distantes. Agora, quão velho é esse passado? Quão antigo ele é, né? Quão profundamente nós conseguimos olhar para dentro do universo e enxergar o passado, ou mesmo na Terra, quão velha ela é. O que nos ajuda a entender um pouco mais sobre isso é as medidas do universo. Sabemos que ele é grande, mas quanto?
Por exemplo, imagine que hoje à noite, deixa eu ver, o céu está nublado aqui em Curitiba ainda, né? Está nubladinho, aí não vai dar para ver estrelas. Mas suponha que estivesse limpo. Então você sai com a sua barraca, sobe o morro do Araçatuba, onde nevou na quinta-feira. Você vai até lá em cima com a sua barraca, fica lá, e você aponta uma lanterna muito potente que você levou junto, cujo feixe é bem concentrado, ele não se dispersa. Você liga a lanterna apontada para o espaço, depois desliga. Você gerou um feixe de luz que vai viajar indefinidamente pelo espaço, se não bater, se não colidir com nenhum objeto. Então, um ano depois, no dia 24 de agosto de 2021, quanto, quantos quilômetros este feixe de luz ele terá percorrido? Ele terá percorrido um ano-luz, ou seja, o quanto a luz percorreu durante um ano. E isso em quilômetros dá 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. A distância percorrida pela luz em um ano. Então, as distâncias do universo ficam tão absurdamente profundas e compridas que nós não conseguimos mais medir o universo em quilômetros. Então, nós passamos a medi-lo em anos-luz. Ah, quantos anos que a luz demora para chegar de uma estrela a outra, de uma galáxia a outra, ou de uma extremidade da galáxia até o outro lado dela. Então, medimos em anos-luz. Por exemplo, a gente já sabe que em um segundo a luz percorre 300 mil quilômetros, ou seja, ela dá 7 voltas e meia ao redor da Terra. Coisa incrível, em um segundo dá 7 voltas e meia ao redor da Terra. Portanto, em um minuto, a luz terá percorrido 18 milhões de quilômetros. Em 8 minutos e meio, ela terá percorrido 153 milhões de quilômetros, ou seja, a distância entre o Sol e a Terra. Agora imagine, nesse momento, por algum motivo, o Sol se apaga. Se apagou. Daqui 8 minutos e meio que nós vamos descobrir, que nós vamos estar cientes de que o Sol não existe mais. Porque a luz dele demora 8 minutos e meio para chegar até a Terra. Continuando nesse raciocínio, em uma hora, a luz, um feixe de luz, terá percorrido 1 bilhão de quilômetros. Em um dia, 24 bilhões de quilômetros. E em 4 anos-luz, ou seja, passar 4 anos, aonde que essa luz chegou? Ela atingiu 40 trilhões de quilômetros. Seria a distância entre a Terra e a próxima Centauri, que é um sistema de 3 estrelas, que a família Robson, inclusive, pretendia chegar nesse sistema, né? A família Robson e as outras naves, a colônia humana. Ou seja, demoraria 4 anos para chegar lá, se eles viajassem na velocidade da luz. Mas nós sabemos que não conseguimos viajar na velocidade da luz. Então vamos observar esse outro exemplo aqui, que também é bastante interessante. Você já viu essa imagem? Se chama Pilares da Criação, a nebulosa de Águia. O tamanho dessa estrutura, isso é uma imagem montada, né, um conjunto de várias fotografias, também colorida depois. Esses pilares da criação são chamados assim porque são berço de estrelas, há muita poeira, gases que que ao se concentrarem, podem acender estrelas, devido à concentração da massa. Então, esses pilares da criação, eles têm de largura 4 a 5 anos-luz. Uma distância entre a da Terra até a próxima Centauri. E esses pilares estão a 7 mil anos-luz da Terra. A largura deles em quilômetro é de 47 trilhões de quilômetros, algo inimaginável para nós. Agora, se pegarmos um exemplo do dia a dia, a gente consegue talvez imaginar um pouco melhor. Na velocidade de um avião, claro, se fosse possível atravessar isso de avião a 800 quilômetros por hora, nós levaríamos 7 milhões de anos para atravessar de um lado ao outro dos pilares da criação. 7 milhões de anos. Vamos um pouco mais rápido. Vamos ver a distância entre os pilares da criação e a Terra. 7 mil anos-luz seriam 65 quatrilhões de quilômetros. Viajando novamente de avião, levaríamos 9,5 bilhões de anos até os pilares. Em 9 bilhões de anos, esses pilares vão estar lá? Obviamente que não. Eles já acenderam inúmeras estrelas, essas estrelas talvez até já morreram. Um dos objetos mais rápidos criados pelo ser humano, hoje nós temos uma sonda que
que vai se aproximar do Sol, que vai atingir velocidades bem maiores quando ela estiver se aproximando do Sol. Acho que é a sonda Parker, se eu não me engano. Mas a sonda Voyager 1, ela atingiu 280 mil quilômetros por hora de velocidade, ou seja, 77 quilômetros por segundo. Isso são ínfimos 0,0257% da velocidade da luz, muito pouco. Mas veja como nós adiantaríamos nossa viagem até os pilares da criação. De 9,5 bilhões de anos, nós adiantaríamos a viagem para 27 milhões de anos. Um pouco mais rápido, né? Mas civilização alguma talvez consiga sobreviver tanto tempo. Nem espécies na Terra viveram, às vezes, tanto tempo como 27 milhões de anos. E, novamente, chegando lá, os pilares não seriam os mesmos. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Vocês podem me ajudar aqui, colocando as respostas aqui, sugestões no chat. Hoje eu não estou conseguindo ler as respostas aqui, porque tem bastante comentário já, e eu não consegui ler todos. Mas eu agradeço a presença de todo mundo que está aí, e também perguntas, discussões, podem escrever aqui mais para o final, que a gente pode discutir, depois que a gente terminar a apresentação. Agora, vamos imaginar que você esteja ali, naquele telescópio, observando a galáxia, a Via Láctea, né, as estrelas da Via Láctea. Você está ali, observando aquela estrela. Agora eu pergunto, essa estrela, suponha que ela esteja no centro da galáxia, que seja representada, então, por aquela estrelinha ali no centro da Via Láctea. E a Terra é aquela bolinha azul na esquerda, claro, em escalas muito exageradas. O Sol seria um pequeno pontinho na tela. Aliás, não apareceria, na verdade, a Terra, né, nessa escala. De tão pequena que ela é. Então, você tem essa distância. Sabendo que a galáxia tem 100 mil anos-luz de uma ponta a outra, ou seja, né, de uma extremidade a outra, a luz demora 100 mil anos para atravessar essa galáxia, e essa estrela está no meio, quando você está olhando aquela estrela, quanto tempo no passado você está olhando? Quanto tempo? Podem escrever, se vocês tiverem ideia ali, de quanto tempo é. É um cálculo simples, mas é para a gente ter noção de que realmente podem existir civilizações inteiras em outras regiões da galáxia e que nós nunca saberemos de sua existência, pelo tempo que a luz demora a chegar ali. Vamos ver aqui poucos comentários. Olá, professora Irene, né? Amo geologia, astronomia, muito legal. Bem-vinda. Várias escolas e vários lugares. Nós sabemos que tem professores também do interior do Paraná, estão aqui nos assistindo, estão presentes. Professores da Grande Curitiba, Rede Municipal de Educação. Vou dar mais um tempinho aqui. Professor Rafael aí, exatamente, 50 mil anos, nós vamos estar olhando 50 mil anos no passado. Muito louco isso, né? Muito louco. Bom, o que será que vem agora? Quando começamos a medir, então, essas distâncias do universo aí, percebemos que ele precisa também longos períodos de tempo para ser compreendido. Bom, então, assim, é grande, tá? É gigantesco, enorme, distâncias enormes. Para chegar de um lugar ao outro, para a luz chegar, que é a coisa mais rápida que existe, ela demora esse tempo. Então, o universo realmente é muito velho. A Terra também é velha. Por isso que na Terra nós temos monumentos da passagem do tempo. Muito mais fácil de nós visualizarmos essa passagem do tempo do que imaginar as estrelas tão longínquas de nós. Sim, por exemplo, essas pirâmides do Egito, de Gizé, construídas mais ou menos 4.500 anos atrás, elas será que estão iguais ao dia em que foram batizadas? A um dia que a múmia do faraó foi colocada no interior dessa pirâmide? Com certeza não. Elas já estão desgastadas e você consegue ver a passagem do tempo sobre a superfície delas. Elas já foram saqueadas por outros impérios, elas já foram erodidas, porque imagina a temperatura no Egito, muito quente durante o dia e nos meses mais frios do ano faz noites mais geladas. Então, durante o dia,
A rocha que forma essa pirâmide, os blocos rochosos que os egípcios empilharam, se dilata com o calor do dia. E durante a noite se contrai. Esse contínuo, eterno movimento de dilatação e de contração dessas rochas, das pirâmides do Egito, faz com que essas pedras, então, se partam e, aos poucos, liberem pequenos fragmentos, partículas de rocha, e assim as pirâmides vão se deteriorando. E, obviamente, um dia não estarão mais lá, terão desaparecido. Isso aqui me lembrou uma história que eu vou contar para vocês. Não tem muito a ver com o tempo, embora tenha ocorrido no passado, mas eu acho legal porque eu estou falando aqui com professores da rede municipal e eu estudei numa escola chamada Marçal Justin, desembargador Marçal Justin, de primeira a quarta série na época. E eu gostava muito já de ciências, dessas matérias. Então tinha uma professora de ciências e foi ao Egito. Era o sonho dela conhecer o Egito. E ela foi lá e trouxe um cartão postal, exatamente essa foto aí. E trouxe esse cartão postal e ia sortear com a turma. Então, eu falei, que legal, né? Se eu conseguisse ganhar esse cartão postal aí, hein? Eu gostava já de história, de ciências, né? De civilizações antigas, toda essa parte, assim. Aí, e pronto, sorteou e eu ganhei o cartão. Então, isso aí foi, para minha história aí de acadêmica, né, foi muito importante, foi um marco, assim. Outro dia eu vou dar uma procurada nesse cartão, eu não consigo lembrar o nome da professora agora, mas está a assinatura dela no cartão. De repente ela está até ouvindo a gente aqui ainda. Bom, assim como o tempo passa sobre as pirâmides do Egito, e elas vão ser desgastadas, destruídas, isso acontece também sobre os monumentos naturais do planeta. Alguém conhece essa montanha? Saberia dizer qual é? Eu vou esperar um pouquinho para ver se pode colocar aqui no comentário, tá? Se conhecer essa montanha. Observe essas fendas nesse maciço rochoso. Ela tem um pouco mais de 1.500 metros, não lembro a altitude exata dessa montanha agora, é aqui no Paraná. Vamos ver se alguém coloca. Quem que sabe? O tempo passa sobre essas rochas. Será que essa montanha sempre esteve ali? Ela sempre estará? Não. Ela passou, desde a formação, da origem dela, ela está sendo ela está sendo deteriorada. A erosão está agindo sobre essa montanha e desgastando a rocha e, portanto, fazendo que essa montanha, com o passar do tempo, se encolha e desapareça por completo. Exatamente, a professora Nathalie colocou, é o Marumbi. Você tem essa vista quando você desce com o trem na ferrovia que liga Curitiba e Paranaguá, Morretes, né? E você tem essa visada da montanha. O colega Geraldo também, ele colocou a altitude, né? 1.539, o pico do Barumbi. Muito obrigado pelas respostas. Essa montanha um dia não vai estar ali, ela vai ter desaparecido. Isso é a passagem do tempo na Terra. Vamos observar alguns monumentos geológicos, alguns monumentos geográficos, alguns monumentos naturais de beleza cênica ao redor do mundo. Por exemplo, essas falésias nas praias de Portugal, elas não estavam lá ontem, não estarão lá amanhã. Esse vulcão, Vila Rica, no sul do Chile, esse vulcão, ele, com o passar do tempo, a erosão, os processos que destroem as rochas, as montanhas, vão tentar destruir esse vulcão, transformá-lo em pó. E as forças internas da Terra, o vulcanismo, a sismicidade, a tectônica de placas, vai construir as cadeias de montanhas, vai construir esse vulcão. Então é uma luta interminável entre a erosão, o desgaste, as forças dos ventos, o gelo em cima, a chuva dessas rochas e as forças internas do planeta, que tentam soerguer, construir cadeias de montanhas. Quem vence essa luta? Exatamente. É a erosão que vence essa luta, finalmente. Porque em algum momento uma cordilheira de montanhas vai parar de ser soerguida. E, portanto, a erosão, nesse momento, vai agir e a cadeia vai ser exatamente, tem até um nome muito interessante, vai ser exumada. Esse é o nome técnico.
uma exumação de uma cadeia de montanhas, um arrasamento completo. O Uluru, na Austrália, não estava lá ontem, não estará lá amanhã. A taça de Vila Velha, um exemplo próximo para nós aqui. Pergunto, quanto tempo essa taça está ali nessa posição? Quem frequentava Vila Velha 20, 30, 50 anos atrás? Se lembram dos arenitos? O que mudou? Quantos blocos já caíram? Ou mesmo a trilha que as pessoas faziam ao caminhar sobre os arenitos e desgastá-los, como afundava rápido? Então, isso é uma erosão. Eu digo, essa taça, vocês podem... Hoje ela está lá. Talvez a próxima geração já não a veja mais, ou duas, ou três, mas ela vai cair e vai desaparecer. E é apenas um monumento do passado, vai ficar uma fotografia dela, que nós humanos conseguimos compreender. A praia de Caiobá, olha ali, esses prédios, a rua, esse enrocamento ali que avança, se mole, né, que avança mar adentro. Esse nível do mar estava ali há 100 anos atrás, 200, 5.000 anos atrás. Não, há 5.000 anos atrás o mar estava mais alto que hoje. Vamos voltar mais, vamos voltar 20.000 anos no passado. O nível do mar estava tão mais baixo que se nós tirássemos uma fotografia exatamente desse mesmo ângulo, nós nem veríamos o mar. Ele estava a 130 quilômetros costa fora, a 120 metros abaixo do atual nível. Então, as ilhas, o arquipélago de Currais, a Ilha do Mel, essas ilhas não eram ilhas na época, eram sim pequenos morrotes numa grande e vasta planície costeira. Os cânions, esses cânions, alguém sabe onde ficam esse cânion aqui? Alguém já foi para lá? Ou pode colocar ali também no chat, tá? É muito legal as respostas aqui. Eu consigo acompanhar um pouquinho, tá? Mas bacana. Veja a profundidade desse cânion, 500 metros. A verticalidade desses paredões. O congelamento que ocorre nessa região algumas vezes por ano faz com que a água que está na fenda dessas rochas se expanda ao se congelar e provoque o desabamento de rochedos. Portanto, se nós pudéssemos acelerar o tempo e ver essa imagem no futuro, com a passagem do tempo, nós veríamos esse cânion, exatamente, cânion do Itembezinho, obrigado pela resposta, no Rio Grande do Sul, no Parque Nacional dos Aparados da Serra. Esse cânion ele estaria em expansão, ele está em expansão e ficaria cada vez mais largo, até por fim desaparecer e a paisagem ser completamente suavizada. Muitos milhares de anos no futuro. Muito bem, entre a divisa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esse conjunto de cânions. Torres del Paine, no sul do Chile, um cartão postal da Terra. Hoje, com esses picos graníticos e basálticos, ascendendo a quase 2.000 metros de altitude, tocando as nuvens, cobertos de neve, com geleiras que estão recuando rapidamente, se nós voltássemos nesse lugar há 20.000 anos, o que nós veríamos? Grandes massas de gelo, não vimos nem os picos, talvez o mais alto pico do Cuernos del Paine ali, nós conseguiríamos enxergar. Veríamos grandes massas de gelo, as geleiras expandindo a partir dos campos de gelo patagônicos, cobrindo toda a planície patagônica. Essa floresta de notofagos, essas pseudofaias da Patagônia, não estariam ali, nem esses lagos, que foram criados pelo degelo, pelo recuo das geleiras. Um dos fenômenos mais impressionantes que eu acho na geologia e que mais me cativa é o avanço o avanço e o recuo, o movimento das geleiras dos campos de gelo sobre o planeta Terra. Isso é absolutamente incrível, é muito lindo. E é por um triz que nós não temos um planeta absolutamente congelado, como já fora outrora. Uma grande bola de gelo, é por um triz, pois nós temos muito gelo no planeta ainda. O planeta é frio. Podemos falar mais sobre isso à frente, quando fizermos a nossa viagem temporal sobre a história da Terra. Esse lugar, onde fica? Também um dos cartões postais do planeta Terra,
Um cânion com 450 quilômetros de comprimento, mais de 30 quilômetros de largura e uma profundidade de quase 2.000 metros, 1.800 e poucos metros. Ou seja, dois climas completamente diferentes, um sobre o cânion, sobre a escarpa, e outro no fundo do vale. Exatamente. Grand Canyon. Isso aí. Muito bem. As ravinas profundas lá. Esse cânion, ele também vai desaparecer um dia. E um dia ele não foi um cânion também. Ele era um grande planalto que começou a ser rasgado por rios que começaram a escavar essas rochas. E pense quanto tempo demorou para escavar isso. Não é de um dia para o outro, não são milhares de anos, são muito mais tempo. Então, por que todas essas paisagens mudam com o tempo? Por que isso muda? Tá, podia ser tudo parado, né? Se fosse parado, como é Marte, o planeta Marte é morto praticamente, posso estar exagerando um pouco, mas ele já foi mais ativo no passado, talvez tenha tido tectônica de placas, mas hoje não mais. É um planeta frio, estéril. A Terra não, a Terra é dinâmica, ela não é estática. Esse dinamismo dela que permite que nós estejamos aqui hoje, que as formas de vida consigam continuar existindo com o passar do tempo na Terra. O que aconteceria, por exemplo, se a tectônica de placas parasse? Agora, parou. Não move mais continente, porque a gente sabe, né? Os continentes estão cerca de 2, 4 centímetros por ano, estão se afastando, alguns deles, outros estão se aproximando. Se isso parasse, parece pouquinho, 4 centímetros por ano, né? Veja, por isso que todos os anos as passagens de avião ficam mais caras, porque os continentes ficam mais longe, a América, da Europa, né, e da África. Por isso que as passagens encarecem. E veja só, se nós tivéssemos uma estagnação total dessa tectônica de placas, qual fenômeno que iria, então, predominar? Sim, o intemperismo e a erosão sobre os continentes, e as montanhas iam ser arrasadas, e um grande oceano, talvez congelado, cobrisse a Terra. Por isso existem ciclos da Terra, ciclos que nós conseguimos observar, ciclos de curta duração, que uma vida humana consegue ver. Por exemplo, um ciclo que dura de dias a milhares de anos, o ciclo da água. Alguém de vocês conseguiu ver a neve de Curitiba na sexta-feira à noite? O sítio cercado, eu sei que teve alguns pontos de neve, né? Caíram flocos. Quem conseguiu ver, pode colocar no chat aí pra gente saber. Foi muito bonito, né? O último evento tinha acontecido em 2013, de neve em Curitiba. Então imagine aquele floco de neve que você viu lá no sítio cercado, caindo, ele chegou, pingou, derreteu, aquela gota foi para um bueiro, caiu no rio, em um dos rios, foi para o Rio Iguaçu, o Rio Iguaçu vai até o Rio Paraná, o Rio Paraná vai até o Rio de la Plata, e essa gota de água, que foi um floco de neve um dia, ela vai ser devolvida ao oceano, e, portanto, lá pode ficar presa nas profundezas dos oceanos, onde a temperatura da água não passa de 2 graus Celsius. Essa gota de água pode ficar lá por milhares e milhares de anos, ou então pode cair nos oceanos, ser evaporada novamente, preencher formar uma nuvem, essa nuvem pode ser deslocada, e novamente essa gota pode cair na forma de chuva ou de neve, e ficar presa dentro das rochas em um aquífero, também por milhares de anos. Então, nós não sabemos exatamente a água que estamos bebendo hoje, qual a idade dela, onde essa água estava presa e por quanto tempo ela ficou lá. Mas nós sabemos que a água que nós bebemos hoje é uma água que tem bilhões de anos. Você pode ir lá, seu filho pode pedir um copo de água, me dá um copo de água gelada, fresquinha, eu quero tomar água fresquinha hoje. Essa água não é fresquinha, essa água é muito antiga, muito velha, mas ela cai nesse ciclo de curta duração, que a gente consegue observar, de evaporação, de precipitação de chuvas, que é um ciclo muito bonito também. Um outro ciclo legal, que já é um pouco menos conhecido, no meio de vocês conhecem, porque vocês lecionam e tal, mas muitas pessoas não conhecem.
é o ciclo de média duração, o ciclo das rochas, onde as rochas são recicladas no planeta Terra. Elas se transformam, então, de um tipo para outro, e com a ajuda de quem? Do mecanismo global. Vocês sabem qual é esse mecanismo, que é a tectônica de placas, a tectônica global, que auxilia, então, o ciclo das rochas, a reciclagem. Imagina lá, aquela rocha que hoje está sendo desgastada, lá do Marumbi, saindo os pedacinhos lá, os sedimentos, que caem, vamos dizer, no rio Nundiaquara, vamos dizer, aquele que a gente desce de boia lá em Morretes no final do ano. Então, cai naquele rio e vai lá, aquela pedrinha que cai do Marumbi, tal, vai para o fundo vai para a praia, vai para o fundo do mar, e lá no fundo de uma bacia oceânica, o conjunto desses sedimentos vai formar uma rocha sedimentar com o passar dos milhares e milhões de anos. Vai ficar lá durante muito tempo. Agora imagine que o Oceano Atlântico continua sua abertura, o seu crescimento, o afastamento entre a América do Sul e a África. Em algum dado momento, esse afastamento é revertido. E, novamente, o Oceano Atlântico passa a encolher. E, portanto, aquele grãozinho que saiu do Marumbi, que foi desgastado do Marumbi, foi erodido da nossa montanha, que já não mais existirá nesse período, que formou uma rocha sedimentar no fundo do oceano, é, então, soerguida para fora do nível do mar novamente, no encontro dos continentes. E é exposta em picos altíssimos, num grande deserto que vai existir daqui milhões de anos. E lá ela vai ser novamente erodida, essa partícula. Ou então, com o encontro de placas tectônicas, essas rochas são metamorfizadas, são dobradas em estado sólido, o que é absolutamente incrível. Pensa só, você conseguir dobrar uma rocha. Eu peguei um livro aqui, mas eu tenho uma rocha aqui, ó. Essa amostra de rocha. Pensa agora a Terra conseguir dobrar isso aqui, para fazer dobras das camadas, assim, ó, como uma barra de ferro quando ela está mais mole, né? Mas ainda em estado sólido. Pense o tempo necessário para isso ocorrer. E muito tempo. Por isso, James Hutton, que é considerado o pai da geologia, lá em 1788, muito antes da teoria da tectônica de placas aparecer no mundo e se tornar realmente, assim, conhecida e como fato, né? Como uma hipótese que a ciência leva em consideração hoje, né? Ela acredita nessa hipótese, a teoria de placas, porque até metade do século passado muitas pessoas ainda duvidavam, a teoria não era comprovada, a teoria tectônica de placas. E James Hutton já observava esses fenômenos de reciclagem da crosta, né? Ele escreveu, certa vez, os picos de nossas terras são, deste modo, nivelados com as praias. Nossas férteis planícies são formadas das ruínas das montanhas. Uma frase bem profunda, né? Mostrando esse ciclo sedimentar, uma parte do ciclo sedimentar. E os ciclos de longa duração? A gente já comentou um pouco sobre eles. Observem esse GIFT, espero que esteja passando normalmente aí para vocês. Observem ali, daqui a pouco nós vamos conseguir reconhecer alguns continentes, né? Pangeia agora, ela parte, e os continentes atuais são formados. Observe como a Índia, né? Ela chega e colide com a Ásia, formando aquela imensa cordilheira de montanhas do Himalaia. Então, esse ciclo, talvez seja um dos ciclos de mais longa duração do planeta Terra. O ciclo de Wilson, né, o ciclo de formação, de abertura e fechamento de oceanos. Esses ciclos cada ciclo desses dura cerca de 250 milhões de anos. Então, observe como a vida, né, as formas de vida têm que também se adaptar a esses ciclos. Senão as espécies são extintas e já não haveria mais vida no planeta. O Charles Darwin, certa vez, comentou o seguinte, que nós deveríamos examinar por si mesmos a grande pilha de estratos superpostos, ou seja, as camadas, né? E ver os riachos carregando a argila e as ondas do mar desgastando as falésias marinhas, para poder compreender algo só, sobre a duração do tempo passado, cujos monumentos vemos em todo o nosso redor. Então, imagine você observando essa onda ali, colidindo com essa falésia, e pudesse acelerar o tempo, né? O que aconteceria?
A gente veria essas falésias sendo destruídas, beira-mar. Então, isso que Darwin quis dizer, né, que não foi feita num piscar de olhos, né, ou como na época se acreditava que a Terra tinha poucos milhares de anos, muitas vezes baseados em escrituras sagradas de alguns povos, se tinha essa ideia, né, da juventude da Terra, mas a Terra é bastante velha, ela tem 4,6 bilhões de anos. E o ciclo da vida também é um ciclo de curta duração, porque alguns animais vivem bem pouco, algumas plantas também, outros vivem mais tempo, como as sequoias, podem viver milhares de anos. A árvore mais velha do mundo, uma oliveira, tem quase 7.000 anos de vida. Então, outros seres vivem um pouquinho, mas eles participam todos de um grande ciclo da vida que os torna cada vez mais aptos a viver num mundo que está em constante modificação. Então, uma cordilheira de montanhas surge nesse lugar, onde era uma planície, um pântano, por exemplo. As espécies que viviam ali ou são extintas, ou então têm que se adaptar à nova existência daquela cordilheira de montanhas, que vai criar uma pressão de seleção nessas espécies. É o dinamismo da Terra que permite a sobrevivência do planeta como uma entidade viva. Claro, o planeta não tem consciência em si, mas ele se comporta como um organismo vivo, o planeta Terra. Porque, de fato, parte dele é viva, né? A biosfera, a esfera de vida. Essa parte do planeta é viva. E tem muitas interações entre ela, entre os seres da biosfera, com as outras esferas, a litosfera, a criosfera, esfera de gelo, a hidrosfera, a atmosfera, a pedosfera, esfera de solos, né? Ou seja, tudo que os envelopes que compõem a Terra. Que episódio é esse? A extinção dos dinossauros. Há quanto tempo atrás ocorreu isso? Hoje a ciência já tem uma data mais ou menos precisa, né, dessa extinção. 65 milhões de anos atrás. Episódio de extinção em massa, né, a quinta grande extinção em massa. Então, esses eventos catastróficos, bem como os eventos de calmaria do planeta, eles ficaram registrados em algum lugar, para que hoje nós pudéssemos estar tendo essa conversa aqui sobre o tempo. Como que a gente sabe isso? Que é antigo, o que existiu? Só sabemos porque ficou registrado em algum lugar o tempo da Terra. E quem registra essas coisas são as rochas. Elas são como livros que contam, então, a história da Terra. A gente vai folheando esses livros e vai vendo. Vai lendo o passado do planeta. Vamos voltar a esse local, ao Grand Canyon. Por exemplo, nós sabemos, um dos princípios da geologia, que quanto mais profunda uma camada, quanto mais abaixo de outra estiver, mais antiga ela é. Uma regra geral. E quanto mais para o topo, mais para cima, mais nova essa camada. Claro, isso pode ser invertido muitas vezes, né? Na geologia, por um dobramento, numa montanha. Mas, enfim, então lá no Grand Canyon nós temos a profundidade do vale, do Rio Colorado, lá embaixo, nós temos rochas de 1 bilhão e 700 milhões de anos. Enquanto para cima, no topo, nós temos rochas bem mais jovens, de 260 milhões de anos. Então, se você fizer a trilha um dia do Grand Canyon, que os antigos nativos que viviam lá faziam antes dos colonizadores chegar, eles habitavam o Grand Canyon, as profundezas do Canyon, eles faziam essa trilha sem um olhar geológico, sem o olhar da ciência de hoje, mas eles viam a mudança das rochas entre uma camada e outra. Então, se você fizer essa trilha, você também vai ver essas mudanças, você vai ver a passagem do tempo, vai ver fósseis que não existiam nas camadas antigas, mas que existem nas camadas superiores, como nesse esquema aqui que a gente, nesse desenho bem lúdico, né, que explica desde o início, que mostra como uma coluna geológica ela é montada, como os períodos, as eras, os períodos que compõem essas eras, as épocas que compõem esses períodos do planeta, são empilhados. Lá em cima está o Homo sapiens, né, escavando os fósseis e tentando entender aí esse tempo geológico. Existem várias representações do tempo geológico. Existe essa representação em espiral, e sempre lembrando que a maior parte da Terra, o maior tempo da história da Terra, durante o maior tempo, ela estava vazia, né? Sem formas de vida como hoje. Como que a gente vai
imaginar isso. Vamos fazer um top aí de 30 segundos. Não sei se estou falando top, mas isso aí parece tão antigo, né? Parece aquela coisa da Globo. Top de 5 segundos, tal e tal. Mas tudo bem, vamos fazer aqui, que eu gostei desse mecanismo, e a gente volta em 30 segundos. Beleza, estamos de volta então. O seguinte, todo mundo, a maioria talvez seja daqui de Curitiba, né? O pessoal do interior, mas também está muito familiarizado com a distância entre Curitiba e a praia. A maioria deve ser paranaense aqui que tá nos assistindo, né? Então, 100 quilômetros entre a Praça Santos Andrade, a universidade, até Praia de Leste, certo? Até a beira-mar de Praia de Leste, ali onde tem aquelas barraquinhas que o pessoal vende artesanato ali no verão, né? Que fica aquelas barraquinhas. Bom, 100 quilômetros tem essa distância. Agora vamos fazer um exercício mental aqui, bem legal. Vamos imaginar que esses 100 quilômetros de distância aqui correspondam à idade da Terra, 4,6 bilhões de anos. E vamos começar uma viagem lá no mar, pisando na areia, até a porta da Santos Andrade. E cada distância que a gente vai percorrer, nós vamos imaginar nessa nossa viagem que a gente está dirigindo, o que vai acontecendo em nossa volta. Quais os fenômenos que foram acontecendo na história da Terra. É isso que a gente vai fazer. Portanto, nesse sentido aqui, 100 quilômetros são 4,6 bilhões de anos. 10 quilômetros serão 460 milhões de anos. 100 metros vão ser 4 milhões e 600 mil anos. 1 metro, 460 mil anos. 10 centímetros, 4.600 anos. 1 centímetro, 460 anos. E 1 milímetro, 46 anos. Nessa nossa jornada da praia até Curitiba. Então, você está lá, saiu da praia, um dia bonito, aí céu lindo, azul, né? Lembrando, já vou contar uma coisa sobre o céu azul também, daqui a pouquinho. Saiu de lá 100 quilômetros de Curitiba ainda. O que estaria acontecendo na história da Terra nesse quilômetro? Pronto. A Terra era assim, não tinha nada de céu azul, não tinha nada de oxigênio na atmosfera, amônia, outros gases, metano. Aliás, nesse período nem atmosfera tinha ainda, a Terra estava se solidificando pela primeira vez, estava se formando, não existia praticamente nada, apenas esses vulcões, essa crosta se formando. Aí 5 quilômetros depois, que você saiu já de Praia de Leste, já está ali no Trevinho para frente, você tem o resfriamento da Terra. E chove pela primeira vez no planeta, nessa idade, lá no início da história da Terra. Choveu, aí sim começa a formar atmosfera, metano, amônia, esses gases do planeta. Depois, lá no quilômetro 80, faltando 80 quilômetros para Curitiba, aí surge a vida. Veja, ela é até bastante antiga na história do planeta, né? Há mais ou menos 3,5 bilhões de anos surgiu a vida nos mares quentes e rasos do planeta. Ainda é uma grande incógnita, né? O surgimento da vida, existem várias teorias, mas não se conseguiu provar absolutamente nada até hoje, né, sobre a origem da vida, do DNA, do RNA. São coisas muito complexas, mecanismos incríveis do planeta Terra. Dirigiu um monte lá, passou o trevo de Paranaguá ali, onde surge a vida, né, aquela voltinha ali de cima, surge a vida ali, se dirige, passa Alexandre, tal, lá no sopé da serra, quando começa aquelas banquinhas de vender milho, vender pastel, coisa, você tem ali, o céu ficou azul pela primeira vez no planeta. Por quê? Porque os seres que surgiram lá, os primeiros seres, eles são seres fotossintetizadores. Eles, através da fotossíntese, eles começaram a gerar oxigênio na atmosfera. Então, a gente sabe que o céu azul hoje, por causa do cerca de 20% de oxigênio que nós temos, 23%, eu acho, que nós temos na atmosfera hoje. Isso que deixa o céu azul. Então, chegou a acumular suficientemente oxigênio na atmosfera para que ela se tornasse azul, por causa de seres.
cianobactérias, algas azuis. Opa, voltei no tempo aqui, deixa eu avançar. Vamos avançar mais. Aí você dirigiu um monte, subiu toda a serra, tudo, passou lá, já está no Planalto de Curitiba, passou São José dos Pinhais, está na divisa com Curitiba, a 12 quilômetros da Santos Andrade. Aí sim que a vida vai se diversificar pela primeira vez. Aí surge um monte de filo, pelo menos a gente tem registro deles, né? Vários artrópodes, cefalópodes, né? Os moluscos, equinodermos, vários organismos começam a pulular, habitar as águas dos oceanos rasos. Até então não existia vida na Terra. Era uma terra seca, assim, sem nada. Tinha chuvas torrenciais em cima, que faziam inundações constantes. Então, os seres vivos estavam dentro da água ainda. E a vida só vai sair da água para a terra a 10 quilômetros de Curitiba. Eu não lembro agora, um pouquinho já depois ali de São José, né, na entrada. Não lembro agora exatamente em qual rua, que a gente vai ver a vida sair da água e vir para a terra. Aí lá, a 6 quilômetros da Praça Santos Andrade, mais ou menos ali no Centro Politécnico, o que vai acontecer ali? A gente vai ver grandes geleiras cobrindo o sul do planeta, cobrindo uma massa continental que existia no sul do planeta, chamada Gondwana. E onde no Paraná nós temos registro dessas geleiras? Nós temos registros dessas geleiras aqui no Paraná, no Parque Estadual de Vila Velha, né? As rochas que formam o Parque de Vila Velha são rochas oriundas desse período glacial, que foram formadas em mares rasos. Esse marzinho, vou mostrar aqui para vocês com a mãozinha aqui do mouse, ó, acho que dá para ver, né? Ali, assim, um braço de mar que entrava aqui no continente sul-americano, aqui está a América do Sul, ó. Entrava esse braço de mar pelo oeste ali, e entrava até aqui essas geleiras. Então, nesse período que se formaram as rochas de Vila Velha. E também nesse período que as geleiras arranharam as rochas que já existiam no assoalho desse oceano e deixaram estrias. Quando vocês forem, muito bem, professora Neide, eu estou chamando aqui todo mundo de professor, alguns eu conheço já, outros não, eu conheço vários aqui, mas eu estou assumindo que todos são professores hoje, que estão nos assistindo. A professora Neide comentou Vitimarsum, exatamente, em Vitimarsum, nós temos as estrias glaciais que essas geleiras deixaram arranhando o chão. Quando vocês tiverem oportunidade de ir lá, é bem legal, bem interessante. E, lá, um abraço da Trilobita, direto de São José dos Pinhais. Um abraço aí, Ivani. Que bom que você está acompanhando também. Bom, então, fica o convite para vocês visitarem, né, Vila Velha. Provavelmente a maioria já conhece, né? Mas quem às vezes é de fora do Paraná, está aqui há pouco tempo, ainda não conhece Vila Velha, as estrias de Vitimarsum. E tem uns painéis geológicos nesses lugares que explica ali como que se formou. Esses painéis foram colocados pela antiga Mineropar, que era o Serviço Geológico do Paraná. Vamos seguir no tempo? O que vai acontecer com a gente aqui? Lá, professores e aspirantes. Legal, hein? Que bom. A 4,5 km da Praça Santos Andrade, lá como chama ali? No Jardim Botânico, veja, por coincidência, né? Caiu no Jardim Botânico, nós tivemos o aparecimento e a expansão das araucárias no mundo, do gênero araucária. Nós temos o privilégio de ter esse gênero dessa araucária angustifolia, a nossa espécie aqui no sul do Brasil, nas regiões altas do Sudeste também, de um gênero de, acho que são 18 espécies, mas eu não tenho certeza agora, não lembro. De outra espécie está no Chile também, desse gênero, Araucária araucana, e outras estão lá na Nova Caledônia, nas ilhas lá do Oceano Pacífico, né? Nós temos exemplares, é uma árvore muito antiga, um pinheiro que vem do período Triássico, e deixou muitos fósseis mundo afora, para muitos lugares do mundo que vocês forem, vocês vão encontrar fósseis de araucária, no hemisfério sul, porque elas habitavam essa região chamada Gondwana, essa massa continental que existia aqui no hemisfério sul. Eu acho essa árvore maravilhosa também. Lá no Jardim Botânico tem algumas plantadas, algumas de outras espécies, vale a pena ir lá ver também. Bom, vamos seguir, que nós estamos avançados no nosso tempo aqui também. A 3,2 km da Praça Santos Andrade, os dinossauros dominam o planeta.
ou seja, mais ou menos 100 milhões de anos atrás, 90 milhões de anos atrás, 80, os dinossauros dominaram o planeta, se diversificaram, né? E um pouco depois disso, ainda também durante a era dos dinossauros, essa era mesozoica, né? A quase 3 quilômetros da Praça Santos Andrade ocorre uma coisa que foi muito importante no mundo, principalmente aqui para nós aqui do Paraná, do sul do Brasil. Foi um extenso, um vastíssimo vulcanismo que cobriu mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de terras no sul do Brasil, desculpe, no sul do Brasil, sudeste, Paraguai, Uruguai, norte da Argentina, também na Namíbia e na Angola, na África, pois nessa época os dois continentes estavam juntos, lado a lado, e esse vulcanismo fissural, né, um vulcanismo predominantemente fissural, onde a lava provinha dessas fissuras, como um vulcanismo hoje do Havaí, que nós vemos na televisão, quando o Kilauea, ele entra em atividade, né, mais intensa. Nós vemos aquelas fissuras compridas, como também em pontos da Islândia. Então, esse vulcanismo vastíssimo, ele ocorreu aqui e é registrado em todo o terceiro planalto do Paraná. Esse vulcanismo, ele sela, exatamente, esse vulcanismo sela cobre, né, em terra, um grande deserto que existia aqui no centro desse subcontinente, chamado deserto Botucatu, dunas que podiam chegar, às vezes, a 300 metros de altura, comparável ao deserto do Namíbia, hoje na costa da Namíbia. Então, esse deserto ele foi soterrado por esse intenso vulcanismo, não havia o que podia segurar isso. O deserto até tentou lutar contra o vulcanismo, as dunas tentaram cobrir os derrames e por algum tempo elas conseguiram, mas depois não teve chance. Foi muito vulcanismo, foi muito intenso. E hoje deixou uma paisagem maravilhosa. A escarpa da Serra Geral, que segue desde o norte do Paraná, mais evidente, né? Ela segue para São Paulo também, em Mato Grosso do Sul, mas mais evidente no norte e sul do Paraná, em Santa Catarina e, portanto, finalizando no Rio Grande do Sul, com as maiores altitudes formando os já comentados aqui cânions, com esse vulcanismo. Bom, a 1.400 metros da Praça Santos Andrade, ou seja, mais ou menos 65 milhões de anos atrás, no tempo geológico dessa nossa viagem, veja, a 1,5 km da praça, os dinossauros são extintos. Um enorme asteroide de cerca de 10, com um diâmetro estimado em 10 quilômetros, ele colide com o planeta Terra, onde hoje é mais ou menos a península de Yucatán. O impacto se chama a península de Yucatán, no México, o impacto de Chicxulub, a cratera de impacto, né? Ainda há registro dessa cratera lá nessa região, de 65 milhões de anos. Quando esse asteroide atingiu o planeta, uma vasta onda de incêndios tomou conta do mundo e queimou praticamente todas as florestas. Esse é um entendimento mais recente que se tem sobre a extinção dos dinossauros. Então, incêndios avassaladores, gigantescos. Hoje, se está queimando, o homem queima propositalmente, né? No caso, as florestas, né? Como a gente tem visto com a Amazônia, florestas da Austrália, o Pantanal tem queimado, Bolívia teve um incêndio seríssimo um tempo atrás, que deixou uma marca profunda na história da Bolívia, provavelmente menor que até esse incêndio, esse número de queimadas que esteja ocorrendo hoje na Amazônia, né? Praticamente nada é feito quando isso acontece. Nós temos tecnologia para frear esses incêndios, mas tudo bem. Hoje o assunto não é esse. O assunto é que há 65 milhões de anos atrás, uma onda de incêndios dominou o planeta, extinguiu centenas de milhares de espécies. E os dinossauros estavam entre elas. O planeta é possível tenha ficado muito frio depois dessa queda desse asteroide, porque ele jogou poeira, a poeira dos incêndios também foi para a atmosfera, e a luz do Sol ficou muito atenuada, como uma peneira, né, sobre o planeta, e o planeta foi resfriando, e muitas outras espécies se deram mal com isso, né? Pequenos mamíferos, ratinhos, aves sobreviveram e deram origem, então, a outras espécies nesse passar do tempo. Inclusive as flores.
existe uma camada, né, padrão, um limite na geologia, na estratigrafia, ou seja, na escrita das camadas da Terra, o limite KT, né, entre o Cretáceo e a Era Cenozoica, tem uma pequena, uma fina camada de irídio, né, nessa camada, uma quantidade maior de irídio nessa camada, que é um elemento encontrado mais facilmente, então, fora da Terra. Por isso, seria mais uma das provas do impacto desse asteroide que trouxe irídio nele, no corpo do asteroide, e esse irídio, então, foi espalhado pelo planeta, contaminando as regiões, uma camada com esse irídio. E acima dessa camada é interessante, é muito bonito até, que aparecem as flores. Então, não existiam flores no planeta Terra. Nem árvores com flores, nem árvores com frutos, apenas samambaias, né? O nome antigo, Pteridófites, não sei se usa esse nome hoje ainda, né? Faz tempo que eu também saí da biologia, mas meus alunos aí da biologia, acho que tem alguns deles, inclusive, assistindo a live de hoje, volta e meia, eu pergunto para eles, né, alguns dos termos mais recentes, sempre agradeço o apoio deles aí. Então, essas flores apareceram no mundo, isso também mudou a cara da Terra. Isso a 1.000 metros da praça, veja só. E andando mais um pouco, a 300 metros da Praça Santos Andrade, há 14 milhões de anos atrás, na história da Terra, começou a nevar sobre a Antártica e a Groenlândia. Antes não existia neve nem gelo sobre esses continentes. E o planeta foi ficando gradativamente mais frio. Agora, já 76 metros da universidade, na verdade, no meio da Praça Santos Andrade, onde tem aquela árvore grande, um guarapuvu ali, uma árvore imune a corte. Se você estiver ali naquele momento, outro dia que você vai passar no centro, você lembra dessa nossa conversa, que nesse momento, 76 metros da porta da universidade, nós tivemos a morte de Lucy, primeira, um marco, né, na evolução dos hominídeos, né, um Australopithecus afarensis, que deu origem, então, a uma série de outras espécies de hominídeos, do gênero Homo, depois. Aí você tem essa visão da universidade. Pensa, você saiu lá da praia de carro, dirigiu tudo aquilo, quando você está aí, você acha o quê? Ah, cheguei já, né? Já cheguei no meu destino. Então, você praticamente chegou. Quando você chega da universidade, a 21 metros, você se depara com várias outras espécies humanas. Sim, existiram outras espécies humanas que não estão mais na Terra hoje. Às vezes é um pouco difícil até lidar com essa ideia, né? Até parece meio assim invasivo para a gente, né? Imaginar que existiram outras espécies humanas e talvez nós as tenhamos extinguido, talvez nós até as escravizamos, não sei, estou supondo aqui agora, não sei o que aconteceu, são suposições, mas alguma coisa aconteceu. Imagine escravidão entre espécies do mesmo gênero. Existiram milhares e dezenas de milhares de anos que essas espécies conviveram. Isso faltam 21 metros para a universidade, então pá, a gente extingue todas as outras. Ou elas se extinguem naturalmente. E é 1,5 metro da universidade, já subindo as escadarias da universidade, você pensa, o prédio está aqui, você chega ali em frente a Santos Andrade, já é fim de tarde, você está 1,5 metro, você tem uma aula, não pode perder. Melhor ainda, você vai dar uma aula lá, você não pode, seus alunos estão te esperando, você está 1,5 metro, você diz, pô, já cheguei, não vou me atrasar, né? Aí você está ali, os neandertais são extintos. Provavelmente por influência da espécie Homo sapiens. Mas antes de se extinguir, eles deixam registrado no nosso DNA parte do DNA deles. Nós carregamos parte do DNA neandertal também. E a 65 centímetros da universidade, a espécie Homo sapiens, ela é soberana no planeta. E diversificada em várias etnias, em nenhuma raça, pois não existe nenhuma raça dentro da raça humana, é a raça humana. Existem, sim, etnias e diferenças culturais expressivas, olhando de perto, mas quem olha de longe não veria, provavelmente, essas diferenças, veria muito pouco. O cientista, né, o Carl Sagan, ele comentou uma vez que se uma civilização alienígena chegasse na Terra e observasse a nossa civilização humana, as civilizações que estão aqui, eles iam achar tudo tão parecido, mesmo a diferença entre as religiões,
alguns dizendo que a sua é a verdadeira, outros dizendo que a minha é a verdadeira, o meu partido político, a minha ideologia, algumas coisas que essa civilização, elas não veriam qualquer diferença, ou muito pouco, muito menos diferenças corporais, de cor de pele, são diferenças muito sutis, que enriquecem a humanidade, e não deveriam a dividir. Então, a 39 centímetros da porta da universidade, talvez, eu não lembro bem, até poderia ter tirado uma foto, né? Lá deve ter um granito na porta, então você está a 39 centímetros, aí as geleiras resolvem se expandir por todo o hemisfério norte. Imagine geleiras saindo da Groenlândia, avançando sobre o Canadá, chegando até os Estados Unidos. Se fosse hoje, engoliria todas as cidades que estão ali, não há o que pode segurar uma geleira. Saindo da Groenlândia, atravessando para a Islândia, cobrindo toda a Islândia, passando para a Inglaterra, deixando a Inglaterra inteira e o norte da Europa e parte da Sibéria sob o gelo. E aqui no hemisfério sul, as banquisas de gelo da Antártica avançavam tanto nesse período frio, há cerca de 18 mil anos, isso, a 39 centímetros da chegada, do final da nossa viagem, que é o dia de hoje, 24 de agosto de 2020. As geleiras, elas se expandem, os campos de gelo patagônicos se expandem, a banquisa de gelo da Antártica, como eu estava falando e não concluí, ela chega, então, quase até o sul do Brasil, como a gente pode ver aqui no mapa, nesse mapa. Que cenário incrível e desafiador para a existência da humanidade, de hominídeos. E nesse momento, a humanidade, ela se vê à beira de uma extinção, e então as geleiras recuam novamente e dão lugar a um mundo mais fértil, mais quente, a um mundo de hoje, em que surgem a 18 centímetros da porta da universidade as primeiras cidades. A 10 centímetros, os egípcios deixam suas pirâmides. A 5 centímetros, Buda caminha sobre a terra, o hinduísmo se espalha, subcontinente indiano. A 4 centímetros, Jesus caminha sobre as águas, e muitas guerras são travadas em nome das religiões. A 2 centímetros, o mundo ocidental mergulha numa idade de trevas, castelos são construídos na Europa medieval, pessoas são queimadas em fogueiras, a Inquisição domina o pensamento, até que por uma reviravolta, a 1 centímetro, quando você achou que não conseguiria chegar à universidade, o mundo se reorganiza e vários pensamentos, novos pensamentos surgem, revoluções pontilham o globo, ideais de liberdade, de fraternidade, de igualdade entre etnias diferentes, repúdio à escravidão. Essas coisas começam a aparecer e dão uma luz nova à humanidade, junto com o desenvolvimento de uma ciência. E a 2 milímetros, o mundo se vê novamente à beira de um colapso, a desigualdade social é tamanha, as classes estão tão divididas que um navio, como símbolo desse período, em 1912, naufraga, levando ao fundo milhares de vidas, um naufrágio marcado pela desigualdade de castas, desigualdade social, uma coisa que as revoluções tentaram impedir, mas que não teve jeito. O mundo mergulhou numa sombria período de guerras, começou com a Revolução Russa de 1917, com ideais que também corrompidos foram posteriormente, e em 1918 todos estão mergulhados numa terrível crise, em 1914, que termina com um saldo negativo de milhões de vidas, ou então de milhões de vidas com o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso a 1 milímetro de chegar na universidade. Nesse momento, termina também a Segunda Guerra Mundial, regimes ditatoriais ocupam o território europeu, deixando um saldo também negativo de milhões e milhões de vidas. Nesse ponto, os americanos culminam com o lançamento da bomba atômica em 1945, colocando fim à Segunda Guerra Mundial. Novamente surgem ideais de união entre a humanidade e ONU, entidades não governamentais, né, lutas, o mundo tenta retomar o seu passo, e um pouco depois, com a corrida espacial,
o homem, por fim, então, a espécie humana, né, representada por esse país, no caso, ele pisa no satélite da Terra, ou seja, o primeiro passo, a primeira pegada humana fora do planeta Terra, a 1 milímetro da porta da universidade. A 1 milímetro dessa viagem da Praia de Leste, no mar lá, até a porta da universidade. Então, o que nós compreendemos disso? Por que isso tudo? Veja, por que eu falei essas coisas? Por que eu dei tanta ênfase nesses últimos segundos da história da humanidade? Porque é assim que a gente vê o tempo. Como que nós vemos o tempo? Nós vemos aquilo que está mais próximo de nós, aquilo que nós temos um registro bom, como um registro escrito, como a história, isso parece real para nós. As coisas, quanto mais velhas, mais antigas, mais pertencentes ao mundo imaginário, parece que elas estão. A existência dos dinossauros, até nós conseguimos conceber, tal, vai indo para o passado, é muito tempo. E veja, é como se fosse um livro, esse livro, agora eu vou usar o livro como exemplo, esse livro aqui, como se esse livro fosse a história da Terra e a maioria das páginas desse livro estivessem em branco, as primeiras páginas, porque os registros são poucos. E aí, por fim, na última página, que seria a página onde a humanidade está na Terra, ela é repleta de acontecimentos. E são acontecimentos que nos atingem. Mas isso mostra contribuições desse pensamento sobre o tempo profundo, que foi uma das maiores contribuições da geologia, da ciência geológica, à filosofia, ao pensamento humano, foi essa noção de tempo, é que a Terra é velha. Ela é uma senhora muito velha. Ela é uma atriz já, mais até. É muito velha comparada à existência humana. Nós não somos quase nada. A espécie humana é pouco significante nessa escala de tempo da Terra. Nessa escala de tempo da Terra, nós somos insignificantes. O universo é vasto e é possível que ele abrigue outras formas de vida também. É bem provável, até vida inteligente. Não sabemos, mas é provável pela vastidão do universo. Mas a Terra é o único lar possível para os seres humanos a curto prazo. Ou seja, não tem como chegar e ir para Marte agora e fazer colônia de uma hora para outra e tal. É difícil. Vocês ouviram falar daquele projeto Biosfera 2, que lá no Arizona, nos Estados Unidos, se eu não me engano, e eles tentaram construir, né, construir uma redoma de vidro com vários ecossistemas, colocaram humanos lá dentro e tentaram controlar as condições de vida deles. Foi muito difícil, muito difícil. Então, nós temos no planeta hoje temos o nosso lar, né, o planeta Terra, por enquanto, é o nosso único lar, isso que eu quero dizer. E então é necessário cuidar da Terra se a espécie humana deseja sobreviver, porque para a Terra ela não está nem aí, né? É só mais uma espécie, ela pode, lançar a gente fora aí, se incomodar muito o equilíbrio do planeta, né? E uma hora ou outra vai acontecer alguma catástrofe também, uma explosão vulcânica gigantesca, o impacto de um outro asteroide. É só uma questão de tempo. Mas é isso que eu queria deixar para vocês hoje, então, sobre essa ideia do tempo profundo, né? Essa noção de tempo, essa grande contribuição da geologia aí para a humanidade. E obrigado aqui, muito obrigado pelos comentários aqui, eu agradeço a presença de vocês, os comentários, fico muito feliz. E fica aberto aqui agora para deixar vocês comentarem aí algumas coisas, perguntar também. Enquanto isso, eu vou, travou aqui também, vou colocar aqui esses logos, né? Um agradecimento também ao convite da Prefeitura Municipal de Curitiba para participar dessa 11ª Semana de Educação, Cultura e Arte, 11ª Semana de Cultura, Arte e Literatura de Curitiba, a Secretaria de Educação, né? Agradeço também aqui ao Serviço Geológico do Brasil, ao projeto SGB Educa, esse projeto novo do âmbito nacional, que eu comentei no início da live, aí, que o Serviço Geológico do Brasil está planejando, está montando, então vai vir muito material para os professores de ensino fundamental, ensino médio, para as crianças também, atividades e tal, vai vir no futuro próximo aí. E muito obrigado aí também para
para vocês. E perguntaram aqui quando que a live termina. Deixa eu ver. Ela praticamente está terminando. Eu vou deixar um link também aqui para certificados. Quem se inscreveu pela prefeitura, eu acredito que a prefeitura vai disponibilizar os certificados, né? Mas eu vou deixar um link também aqui, vocês preencham. Deixa eu copiar aqui. Tchan, tchan, tchan. Pronto, vou colocar aqui no site. Não, colocar aqui no chat o link dos certificados. Aí a gente fica disponível sempre, os professores aí quiserem, né, depois do final dessa pandemia, ir para fazer alguma atividade nas escolas, atividade presencial, através do nosso projeto SGB Educa, vai ser muito bem-vindo isso, e também até tenho mantido contato com alguns professores da rede municipal, para a gente equipar as escolas aí de Curitiba com as estaduais também, não estou limitando aqui, estou falando mais por causa da semana aqui da prefeitura, né, mas as escolas aqui da nossa cidade com kits de amostra de rochas e minerais para os professores trabalharem com os alunos. Aí, bem bacana, isso junto com a CPRM, né, o Serviço Geológico do Brasil, esse projeto aí, a SBG, nós vamos conseguir tornar isso realidade. Então, estamos sempre à disposição. E deixa eu ver aqui. Colocar aqui alguns comentários na tela. Valeu aí, Rafael, Luciana, Jefferson, Kelly, Ariadne, Malu, Juliano. Deixa eu ver se tem parece que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Quais são as ferramentas dentro do símbolo de vocês? Ah, tá. O símbolo da geologia, né? Essas ferramentas são os martelos de geólogo. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. É isso a pergunta, né? Ferramentas no símbolo ali do logo, é isso? O símbolo da geologia é esse. São um martelo, uma marreta, cruzado, que representa a mineração, né? A geologia. Eu vou mostrar aqui só um pouquinho. Essa é a nossa ferramenta de trabalho do geólogo, a ferramenta assim, básica, né, de campo. Tá dando direito, parece. Aqui, ó. Beleza. Então, esse aqui é um martelo de geólogo especial para rochas ígneas, rochas vulcânicas e plutônicas, rochas magmáticas. Ele tem essa ponta aqui, para colocar na fenda das rochas, né, fazer uma alavanca, e também tem essa parte aqui para você quebrar, é um martelo bem resistente. Se for rochas sedimentares, é um martelo um pouquinho diferente, ele tem uma aba aqui um pouco mais larga, aqui em cima. Tem martelos desse tipo para vender também nas lojas de construção, assim, martelinho com a cabecinha mais larga aqui atrás, essa voltinha, para você raspar as camadas. Então, tem essas ferramentas, né? A gente usa também muito a escala, sempre uma lupa, uma bússola, um canivete também. Acho que era isso, né? Pergunta. A professora Célia colocou, né? Eu sou muito visual e as imagens e analogia ajudam muito a compreender. Isso é verdade, né? Os alunos, de repente, aplicar essa forma também, né? E um materialzinho legal sobre tempo geológico, depois eu posso passar para vocês também. A gente está em preparação ainda, na verdade, de uns colegas meus que estão fazendo lá de São Paulo. Bem legal o material deles sobre tempo geológico, especialmente para professores e também para os alunos, para os professores passarem para os alunos. Certo, a professora Luciana colocou, né, a certificação é pelo aprender, após o término da semana, então os professores vão distribuir os certificados, vão ganhar os certificados pela prefeitura. Quem não é da prefeitura e não se inscreveu, pode preencher aqui esse certificado que eu colei aqui, vou até colar de volta, e aí a SBG envia para você. Às vezes é professor do estado ou professor fora de Curitiba, né, e não se inscreveu ou não deu tempo de se inscrever na semana, mas ainda dá tempo de se inscrever para as outras lives também. Temos uma amanhã, como eu comentei, e uma quinta e sexta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E a gente... será colocado o link da certificação. Eu coloquei no chat aqui.
Então tá, eu vou dar um top de 30 segundos e se alguém deseja ficar na sala para alguma pergunta, alguma conversa depois, é só continua aí. Senão tá liberado, tá bom? Vou dar o top 30 segundos aqui, eu volto. Se tiver alguma pergunta, eu respondo, a gente conversa, senão eu encerro também. Beleza, então vamos encerrar aqui. E fica um abraço aí para todo mundo. Obrigado pela participação. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.